Começamos o 16º episódio do quadro Enchi na Carteira no Exterior, um quadro onde ao vivo, todos os meses, junto com você no final, eu aporto em ativos no exterior para ensinar você a ter uma carteira global de investimentos. Nós sempre começamos nossa série com o resultado nosso do mês. Eu explico para você o que aconteceu com a nossa carteira, comparo ela com os principais índices e desenvolvo a estratégia do mês. Neste mês, com o S&P subindo, várias empresas soltando os resultados delas trimestrais, alguns positivos, alguns muito negativos. Uma em particular, que é a Intel, que está na capa desse vídeo, nos chamou a atenção, porque ela deu um prejuízo de quase $500 bilhão no lucro líquido dela. Ou seja, a empresa ela teve um prejuízo em toda a operação dela, isso não acontecia desde 2017. Nós vamos entender o porquê que isso aconteceu, se isso é um motivo para você aportar mais na empresa, entrar mais pesado nela agora, ou se é hora de cautela e você esperar ver o que acontece nos próximos trimestres e entender como que o investidor decide aportar em um ativo ou não, baseado nos resultados da empresa, que é a única coisa que importa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando o nosso Encher na Carteira, 16º episódio. Pelo começo está o resultado global da nossa carteira, comparando ela aqui, nossa carteira em amarelo, contra o Ibovespa em vermelho, aqui a nossa carteira do exterior, comparando com o índice do Brasil em reais, tudo convertido para reais. Repare o seguinte, época que o dólar estava valorizando, nossa carteira começou a superar o Ibovespa, depois o dólar e o S&P começaram a cair, nossa carteira acabou ficando no prejuízo em relação ao Ibovespa, e agora está tecnicamente empatada um pouquinho abaixo dele. Se formos olhar nossos principais resultados, a Costco, empresa varejista, nosso maior ganho com 26% de ganho, seguido pela Chipotle Mexican Grills, rede de restaurantes mexicano nos Estados Unidos, pelo Prologues, o REIT do setor industrial, terreno também, pela Apple 17% e depois vários REITs e aqui a Netflix, altamente polêmica com 9% de alta. Nossos piores resultados, o Meta, antigo Facebook, com 40% de prejuízo, o Google 38%, seguido por uma ETF de games e a ETF VEL, que investe no mundo, exceto Estados Unidos, que vem sofrendo bastante, e o VNQI, que é uma ETF que cubre os principais REITs do mundo, exceto Estados Unidos também sofrendo. Dois destaques negativos aqui em relação ao mundo em comparação com os Estados Unidos. E isso vai explicar muito do que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Pegando o nosso Excel de controle, nossos dois quadros, Encher na Carteira no Brasil e no exterior somados, estão dando quase R$25 mil, aportando R$500 por mês, o que mostra o poder de você fazer uma coisa com consistência. R$17 mil no Brasil e R$7 mil no exterior, equivalentes a $1.371, com o dólar a 5,21. Pela nossa regra que queremos ter 70% do capital no Brasil e 30% no exterior, estamos com 71% no Brasil, 29% no exterior, a regra de aporte é no exterior. Lembrando que por esse quadro ser didático, mesmo que essa proporção mude, eu sempre vou aportar no exterior todos os meses. E dentro dos nossos principais ativos aqui, nosso controle, quem ganhou, quem perdeu, é importante você ter um controle pessoal em relação a isso. Eu separo aqui em 4 categorias de investimento: ETFs de stocks, ETF de REITs, stocks e os REITs, para entender o que está acontecendo com cada uma delas. Já vamos olhar aqui com um pouco mais de calma. No nosso comparativo do mês, nossa carteira em julho, que o S&P valorizou bastante, ela subiu 9,47%, enquanto que o S&P subiu 7%, o Ibovespa em dólar subiu 22% e o Ibovespa em reais subiu 12%, ou seja, o dólar desvalorizou. No global, nossa carteira ainda está perdendo para o S&P, que está com uma alta de 3,3 desde a data zero. Nossa carteira está com menos 4, isso é um sinal de alerta, tem que entender o que está acontecendo. Já vou explicar o que está ocorrendo. E o Ibovespa, nossa carteira no global, está caindo menos do que ele. Por que nossa carteira está caindo mais do que o S&P? Por conta de alguns ativos principais, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas dentro do global, a nossa carteira hoje está pedindo aporte em ETF de REITs, por quê? Minha carteira objetivo é ter 20% ETF de stocks, 20% ETF de REITs, 30 stocks e 30 REITs. Aqui nossa carteira real, na carteira real, estamos apenas com 15% em ETF de REITs, nosso aporte vai ser concentrado em ETF de REITs, que eu vou elaborar para vocês quais são eles. Mas dentro da nossa carteira, se a gente for pegar aqui, estamos com $57 de prejuízo. Dentro dos nossos ativos, temos aqui ó, o VEL, que investe no mundo menos Estados Unidos, com um prejuízo desse, se for fazer inclusive aqui a soma do quanto estamos perdendo nele, nós investimos $31, estamos com 25, perdemos $6 dentro do VEL. O VNQI, que é um dos REITs, o REIT que investe no mundo menos Estados Unidos, colocamos $105, estamos com 86,
perdemos 18. Só nesses dois já deu quase 25, ou seja, metade da nossa perda estão em dois ativos, que são ativos que investem no mundo, exceto os Estados Unidos, dado tudo que está acontecendo na Europa, no contexto econômico global. Isso é perfeitamente entendível e compreensível, legal? Então vamos lá, o que vamos fazer hoje dentro da nossa carteira? O grande foco da nossa carteira vai ser aportar nas ETFs de REITs, que vão ser VNQ e VNQI, para balancear a nossa carteira, e já vou comentar sobre o caso da Intel com vocês no fechamento da nossa aula, fechamento eu digo no segundo bloco da nossa aula, para discutirmos aqui juntos se vale a pena ou não aportar, o que aconteceu com ela. Mas como a ideia é você entender a estrutura de uma carteira, vamos começar com o VNQ e com o VNQI. Olhem só porque é importante seguir uma estratégia. Se for olhar aqui no nosso Excel, esses dois ativos aqui, ó, eles estão com uma queda de 7% e 18%, ou seja, nós investimos nele, aqui ao lado estão vendo, nosso preço médio é de 106,66 no VNQ, que investe nos REITs dos Estados Unidos, e 54,24 no VNQI, que investe no mundo menos Estados Unidos. O valor atual deles, os dois caíram, um de 106 para 99 e outro de 54 para 44, o que dá uma perda de 18% em um e 7% no outro. Porém, ao aportar neles, vou baixar o meu preço médio. Ao abaixar o meu preço médio, eu facilito a recuperação. Se o meu preço médio antes era R$ 106, agora ele está 99, eu compro ele a 99 e o meu preço médio cai para, por exemplo, 102, o REIT precisa recuperar de 99 para 102 para começar a ter lucro. Então você aportar em ativos que caiu ajuda a baixar o seu preço médio, desde que você siga a sua regra da sua carteira. Nunca concentre muito em um ativo só. Mas é para seguir a regra cegamente, Matheus? Não, você tem que ter algum critério para entender se isso funciona ou não. Quando a gente fala de ETFs, tem uma sub-regra muito importante, tá? Uma ETF, o que é? Nada mais é do que um pacote de ações que estão colocados num fundo passivo, que é um fundo que não tem um gestor. O fundo segue uma regra, dentro dessa regra as empresas estão lá dentro. Temos, por exemplo, o VU, que é a nossa principal ETF da carteira, que ele replica o S&P 500, ele mantém dentro da carteira as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que você não vai analisar as 500 empresas. Quando você tem uma ETF, você vai comprando a ETF porque ela acredita assim, no movimento do bloco. Diferente de uma empresa, como é o caso da Intel, que solta resultados trimestrais, que você pode olhar e entender se aquela empresa está indo bem ou mal, a ETF, uma vez que você define que você quer estar exposto naquele comportamento, naquele pacote de empresas, você aporta com frequência. É uma maneira muito mais passiva. Para vocês entenderem um pouco melhor, vamos olhar aqui juntos o VNQ e o VNQI. Fui pegar o site aqui, ó, etf.com, que é um dos sites que eu mais gosto para analisar ETF, onde vai ver o que o VNQ tem de composição, como é que ele funciona, quais são as principais regras dentro dele. Já tem uma aula que eu analiso isso para vocês, então eu não vou ser tão detalhista aqui, mas um ponto importante é ver o seguinte: vamos comparar a rentabilidade histórica, tá, do VNQ em azul e o VNQI aqui em verde. Repare que ao longo desse ano os dois sofreram prejuízo, o VNQI muito mais do que o VNQ. O VNQ caiu 2%, o VNQI caiu 17%. Nos últimos 3 anos, o VNQI estaria em prejuízo de 8%, o VNQ uma valorização de 22%. Quando você vai aumentando o espaço de tempo, você vê que desde os últimos 5 anos, o VNQI ficou praticamente lateralizado, enquanto o VNQ teve uma valorização de quase 50%. Matheus, por que você tem os dois, não tem só o VNQ, sendo que ele claramente é melhor? Por conta do fato que quando você aporta em algum ativo, você nem sempre está buscando a priori a rentabilidade, você está buscando a proteção que aquele ativo pode te dar. Enquanto o VNQ investe nos REITs americanos, que historicamente sim tem uma performance superior aos REITs do mundo, eu não quero estar limitado ao mercado americano. Eu não sei se alguma crise pode bater exatamente por lá, uma outra crise do subprime, igual aconteceu em 2007, que vai bater muito mais forte nos Estados Unidos, alguma legislação, algum governo estar limitado a um país é um risco muito grande. Mesmo que você vá em um outro ativo que não tem uma rentabilidade tão elevada, tem sentido para você diversificar e proteger a sua carteira, porque o futuro é incerto. Quem está buscando rentabilidade não investe em ações, por exemplo, da Ambev no Brasil, da Johnson Coca-Cola no exterior. Mas são ativos que são a base da carteira, porque eles são muito mais previsíveis e você está abrindo mão de um possível retorno mais alto para reduzir o risco da sua carteira. E um bom balanço risco-retorno é o que o investidor busca. Nós temos ETFs e REITs e também temos ativos individuais com grau de risco maior. Este balanço é o que vai fazer com que a nossa carteira seja um zigue-zague para cima com menos sofrimento. E voltando aqui para o site, como é que eu estudo uma ETF? Vendo aqui, uma ETF que investe somente nos Estados Unidos,
ela é bem diversificada entre os REITs também. Nós temos vários que aqui estão, a Welltower, ou Public Storage, ou American Tower, ou Prologis, mas em proporções diferentes. Então aqui eu estou exposto nos maiores REITs dos Estados Unidos. Ela é bem diversificada, o maior REIT não tem mais do que 10% dentro da carteira, o histórico de performance dela é muito interessante, a taxa de administração dela é bem baixa, que é 0,12% ao ano, tem 42 bilhões de ativos sob custódia dela. Olha aqui o VNQI, que é os REITs do mundo menos Estados Unidos, também tem uma taxa muito baixa, vamos descer aqui para analisar. Também é bem diversificado, inclusive entre países, 22% no Japão, 16% em Hong Kong, 10% na Austrália. Ele tem a maior posição dele é em dólar, em 3% em dólares, depois bem mais pulverizado e diluído do que o VNQ, com a performance histórica um pouco pior, para não dizer muito pior, porém ele dilui e cabe na nossa carteira, vamos abaixar o preço médio e eu quero uma exposição nesse tipo de ativo, principalmente porque eles são pagadores de dividendos. Então nosso aporte hoje, a maior parte vai ser em VNQI e em VNQ. Legal? Vamos agora falar da Intel. Quem não conhece a Intel, acho que todo mundo conhece aqui a Intel, que é a maior produtora de chips de computador do mundo, tá? Se você não conhece uma Intel, provavelmente seu computador deve ter um Intel, algum processador de alguma geração da Intel, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª geração. Ela é a maior processadora, é a maior criadora de processadores de computadores pessoais e profissionais do mundo, líder de mercado. Aqui alguns dos principais produtos que ela vende. E o que aconteceu com ela? Por lá aqui no caso a Intel, a cotação dela no último um ano caiu de 56 dólares para 36 dólares, uma queda extremamente expressiva. E se formos olhar os resultados da empresa, que muitas vezes eu falo que a empresa caiu sem nenhum motivo aparente, e isso você aporta sem ficar questionando muito. No caso da Intel, olha o que aconteceu. Aqui é a linha do lucro líquido dela. O lucro líquido dela, se for comparar trimestre contra trimestre, o segundo trimestre de 22 contra o segundo trimestre de 21, ela saiu de um lucro de 5 bilhões de dólares, aqui na escala de milhões está 5 mil milhões, são 5 bilhões, uma margem de 30% para um prejuízo operacional, para um prejuízo líquido de 454 milhões de dólares. Ela partiu de um lucro de 5 bi para menos meio bi de prejuízo. E isso derivou muito da queda da receita dela. Se for olhar aqui você parou por trimestre, você parou por quadrimestre, que beleza. Olha só, a receita dela, que vinha subindo 14, 16, 19 por quadrimestre, caiu para 15. É uma queda de 22% um trimestre contra o outro. Isso fez com que o quê? Caiu muito a receita, os custos da empresa não reduziram, logo o EBITDA, que é o lucro operacional, caiu de 8 para 2. Isso já nem cobriu a depreciação da empresa e a amortização. O resultado financeiro dela foi quase zero, mas aqui já tinha ido o boi com a corda. E ela acabou fechando o trimestre com um prejuízo de quase meio bilhão de dólares. E aí essa é a hora que você para e analisa a empresa com mais calma. Você vê o que o CEO está falando, você lê o report da empresa e o resumo é o seguinte: ela performou muito mal na estratégia de vendas, o mercado ficou mais agressivo, concorrentes como a AMD, que é uma empresa menor que também produz chips de computador e parte de processadores, roubou a parte do mercado dela. Então a queda dela, é por isso que eu falo que o preço de uma ação não importa. Você vai olhar que a Intel ela caiu 40%, ela tá barata, mas se ela teve esse prejuízo, o mercado precificou esse resultado dela. E olha que curioso esta informação. Se for olhar aqui os últimos 5 anos, tá? Ela voltou ao preço de 2000 e... aqui, vamos lá. Ela voltou ao preço lá que ela estava em 2017, em torno dos 35 dólares. E se vocês forem analisar, se forem ver a reportagem que o CEO da empresa falou, e até no report da empresa, eles comentaram que a intenção deles é que a receita da empresa e o resultado dele volte em torno de 60 a 70 bilhões de dólares no fechamento do ano, que vai dar exatamente entre 17 e 18, e eles não acham nem que vão conseguir fechar, né, nesse lucro líquido aqui. Por que eu falo que você tem que aprender a analisar a empresa como um todo? Porque aqui eu estou olhando, essa tabela aqui, ela está olhando o ano fechado, tá? Ela pega os últimos 12 meses de resultado, ou seja, está pegando os 2 primeiros trimestres de 2022 e os 2 últimos de 2021. Então ele pega 12 meses fechado. Essa janela de 12 meses, a Intel não tem nenhum problema grande ao longo do ano, porque a receita dela continua elevada, o EBITDA dela continua elevado, apesar de ter diminuído, caído ao longo de 12 meses, janela de 12 contra 12 meses. 2021 fechado e os 2 primeiros de 22 e os 2 últimos de 21, tá?
a receita caiu, o EBITDA caiu, o EBIT caiu também, o lucro líquido caiu, a margem dela manteve-se estável, o caixa da empresa continua saudável, a dívida dela está muito baixa. Mas quando você vai olhar o quadrimestre, dá um zoom naquilo, neste quadrimestre a empresa teve um prejuízo e nos outros quadrimestres ela não deve se recuperar tão bem. Porém, aí que entra alguns pontos. Aportar ou não aportar nessa empresa, o que eu posso fazer? Entra aí a parte qualitativa da empresa e a parte qualitativa sua como investidor. Quando você investiu na Intel, por que você investiu? Você investiu porque você não queria que ela nunca tivesse um prejuízo, isso faria você sair da empresa, ou você investiu porque ela é uma empresa líder de mercado com excelentes fundamentos que vem dando retorno para o acionista no longo prazo, e é uma empresa que, como qualquer empresa, pode ser uma empresa boa e dar tacadas ruins. Isso não me faz deixar de ser sócio da empresa. Se ela der consistentemente por vários anos tacadas ruins, aí sim é um motivo para você ou parar de aportar ou sair da empresa aos poucos. Eu acho que as pessoas têm que ser menos emocionadas com as coisas e entender que a empresa teve uma tacada ruim. É diferente de, por exemplo, e a gente entrou na empresa também, no Netflix, que outros concorrentes podem entrar e estar roubando o mercado dele, está tornando uma coisa muito mais pulverizada, menos exclusiva, talvez perdendo um diferencial competitivo, perdendo liderança de mercado, tentando fazer uma coisa mais polêmica de colocar propaganda dentro da plataforma. Não estou discutindo se está certo ou se está errado, eu estou falando que uma empresa em algum trimestre dá uma tacada ruim, isso pode acontecer. Isso pode ser o prelúdio do início do fim, ou você como sócio da empresa pode continuar aportando nela. Porque fazendo uma análise do passado, lembrando que passado não garante futuro, a Intel, ela deu em 2017, se não me engano, por quadrimestres, cadê? Não quero ver só o sexto, não posso ver. Aqui todos. Por quadrimestres, aqui ó. A Intel em 2017, ela deu um prejuízo de 687 bilhões. Olha só, 2017, no último trimestre, ela deu um prejuízo de quase 700 milhões, perdão, não bilhões, 700 milhões de prejuízo, ante a um lucro de 3 bilhões e meio no mesmo trimestre do ano anterior. A cotação da empresa em 2017, olha isso aqui, ó. Em 2017, a cotação dela, 2017 a 17 aqui, ó, saiu de 37 dólares e foi para 34. O mercado não derrubou tanto ela, mas quem saiu por causa disso perdeu todo o movimento de alta posterior. E agora ela voltou ao patamar que estava naquela época. Será que se a Intel retomar os resultados dela, como provavelmente ela deve fazer por conta do porte, liderança, estratégia, caixa, força de marca, ninguém sabe o futuro, estou falando isso hoje, daqui a 6 meses pode ser que ela foi morra abaixo, mas um trimestre de prejuízo não me faz sair da empresa. Mas me faz comprar mais? Aí que entra o seu pulo do gato. O que te faz comprar mais ou não? Isso daqui, ó, por isso que eu falo que vocês têm que saber montar uma carteira de investimentos. Agora que vem uma das grandes conclusões. O que me faz comprar mais ou menos é isso daqui. Dentro da minha carteira de ações, que eu ainda peguei e dividi todos iguais, eu não coloquei pesos específicos em nenhum deles, a Intel, na minha carteira, caiu 14%. E olha só que legal aqui, ó, tá mandando comprar, porque uma vez que eu tenho na minha carteira 16 empresas e eu quero dividir igualzinho em cada uma delas, eu quero ter 6,3% em cada empresa. Eu estou com 5 na Intel, porque ela caiu. Ela estava equilibrada com 6,3, ela caiu a cotação dela, logo eu estou com menos, eu estou com 5. Portanto, a minha ordem é comprar. Logo eu vou comprar a Intel. Eu vou comprar porque a minha regra mandou comprar, ela é a empresa em maior queda que estou precisando comprar, logo é a minha chance de baixar o preço médio. E eu não vou ter mais do que 6,3 dela na minha carteira. Ela é uma empresa com excelentes fundamentos, que teve um trimestre ruim, está mandando comprar, vou baixar preço médio, eu não estou carregando meu patrimônio em uma empresa. Se eu tivesse, por exemplo, com 10% da minha carteira na Intel e ela caísse, eu não compraria, porque ela teve um resultado ruim, eu estou com mais do que eu gostaria, então eu vou esperar. É lógico que você pode ser mais discricionário, dependendo do quanto você entende de investimentos. Mas se a regra está te mandando comprar, a empresa não perdeu os fundamentos pelos quais você está investindo nela, não tem porquê você não seguir a sua regra, uma vez que você decidiu o seu risco, que é correr naquela empresa, quando você estabeleceu o percentual. E ao você fazer isso, você pode, por exemplo, se aproveitar do efeito que aconteceu ao longo dos anos com a Microsoft, que é um caso clássico de uma empresa que ficou de 2000 até 2013 lateralizada, ao mesmo preço que ela tem aqui em 2000, 49 dólares, foi voltar só lá em 2014, 13. Uma empresa que continuou com bons resultados ao longo do caminho e quem ficou aportando por todo esse tempo foi premiado com uma alta de quase 6 vezes do valor patrimonial dela em poucos anos. Ou seja, quem acreditou no modelo de negócio da empresa fez isso. Mateus, não quero esperar todo esse tempo.
Tem um outro caso mais simples, mais próximo da gente, mais recente, que é o caso da M Dias. Vou pegar a cotação da M Dias nos últimos 5 anos que aconteceu com ela. Ela vem caindo a cotação dela. O dólar, a cotação do trigo em dólar subindo, uma empresa que produz farinha, biscoito, massa, bolacha, acabou sofrendo. Começou a mostrar um resultado positivo agora, quem continuou aportando nela, pegou uma valorização no último ano, gritante, que ela saiu da mínima dela de 18 reais para 41, dobrou o seu capital. Óbvio que ninguém comprou aqui e vendeu aqui, isso não existe. Estou falando o seguinte, que boas empresas, ao longo do tempo, quanto mais prazo você coloca, melhor os resultados dela. O que não quer dizer que ela não pode ter trimestres ruins. Por exemplo, no caso da M Dias, não vou explicar ela aqui porque a ideia não é nem aportar nela, mas olha só, primeiro trimestre de 2022 ela teve um lucro de 38 milhões. Esse lucro ela só teve tão pequeno, 38 milhões, desde nunca. Foi o pior lucro da história da empresa. Mas vivemos também o período da maior alta do dólar que vivemos. Então você entender isso e continuar acreditando nas empresas, uma vez que você diluiu a sua carteira com várias empresas, com risco diferente, você pode fazer os seus aportes. E me conta, que empresa você está aportando neste mês? Você aporta no setor de tecnologia, no Intel, no Facebook, no Google? Comenta aqui embaixo, vai ser um prazer discutir com você e dar minha opinião na empresa que você está investindo. Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui o nosso aporte. Fiz a conversão dos R$500, deu 96 dólares, vamos aportar em VNQ, VNQI, Intel e balancear um pouquinho também nossas ETFs de estoques, tá? Para vocês saberem, para ficar bem claro antes de eu fazer o aporte, eu vou aportar aqui, ó. Até deixei os valores aqui certinho pra gente dar uma olhada. Aqui. Vou aportar 20 dólares no VEL, que é a ETF que está precisando comprar, que é o mundo menos Estados Unidos. Vou aportar 60 dólares, a maior parte, no VNQ e no VNQI. E colocar 15 dólares na Intel. Show de bola, pessoal? Então, vamos, sem mais delongas, vamos lá para o nosso aporte do mês. Comecemos pelo VNQ. Legal? Começando a buscar pelo VNQ. Capes Folio. É a corretora que eu uso para utilizar aqui com vocês. E a minha corretora pessoal é a Avenue. Vamos comprar aqui, Vanguard ETF. Bacana, vamos comprar. Tipo de ordem comprar no mercado por valor. Deixa eu comprar 30 dólares dela, né? Isso, 30 dólares do VNQ. Lembrando que comprar ETFs, você tem alguns critérios de seguir o bloco. Você vai analisar ativo por ativo lá dentro. Você acredita no comportamento. Então, beleza, vamos comprar então. Confirmando a ordem, confirmada a ordem. Então compramos aqui, vamos lá, feito 30 dólares no VNQ. Agora o próximo, o irmão dele, que na verdade é um irmão completamente diferente, distinto dele, que é o VNQI. Vamos buscamos VNQI, que é o oposto dele. Enquanto o VNQ investe nos Estados Unidos, o VNQI investe no mundo menos Estados Unidos. Isso aqui, ó, EX e US. EX é exceto os Estados Unidos. Vamos pôr 30 dólares nele, 30 doletas, ok? 2 vezes para enviar, enviando ordem, confirmada. Já foi 60 dólares. Agora vamos aportar também no VEL, o ETF que está com uma queda de 21%, investindo no mundo menos Estados Unidos. Mas, Matheus, o mundo está indo mal, você está... Opa, ninguém comprar não. O mundo está indo mal, você vai aportar no mundo? Exato, porque a chance da crise passar para o mundo, ela é gigantesca. Mas, Matheus, você acha que o mundo vai se recuperar mais rápido que os Estados Unidos? Eu não acho nada, eu sei que eu não sei. Por isso eu crio um percentual para cada tipo de ativo que tem sentido na minha carteira. Isso tem que ser muito bem pensado. E uma vez que isso foi pensado de fato, é aí que você pode aportar com tranquilidade. Você decidiu qual risco você quer correr lá atrás na sua carteira. Então, confirmando aqui a ordem do VEL. Show de bola. E agora falta a última, que é no caso a Intel. Eu vou colocar todo o saldo residual dela. Beleza? E então me diga você, se você investe na Intel, acredita no modelo de negócio dela, acha que ela vai ir para frente, investe no concorrente, o AMD, comente aqui as ações que você quer e eu vou bater um papo com você sobre ela, tentarei fazer o melhor para responder todos os comentários. Bacana? Então vamos lá, INTC, cortar aqui o máximo possível, então continuar, clicar 2 vezes, confirmando a ordem, feito, então vamos lá, ordem enviada, fechado, e é isso, fechado. Então pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhuma aula dessa série e das outras séries. Eu vejo você na próxima. Um abraço!